Certinho, sejam muito bem-vindos, paz e bem a todos, Lucas Fialho aqui novamente, soltar o cronômetro aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma pequena reflexão, como se fosse um react de um trecho de um vídeo bastante interessante do Plugado Podcast, sobre um tema bastante interessante que tem a ver com a meritocracia e fazer um paralelo com o que Cristo nos deixou. Eu achei interessante, né, esse pedaço do vídeo em que o Marcos Lacerda, que é um psicólogo que eu acompanho também nas redes, sempre reposta aí nos meus stories os vídeos dele, falando sobre um comentário que ele fez na primeira vez que ele foi no Plugado sobre a meritocracia, sobre se a gente realmente tem esses méritos, se a sociedade que a gente se encontra tem a meritocracia ou não. E dentro desse sistema, fazer uma correlação como era a sociedade lá na época de Cristo. Né? O próprio título dessa live fala disso, né? Dai a César o que é de César, e já dá uma pista, um pequeno spoiler aí do que Cristo pensava a respeito disso. Mas eu vou soltar aqui o trechinho do vídeo. Espero que não tenha nenhum problema de direito autoral, mas vamos lá. Da razão. É muito curioso como a ideologia constrói de fato uma mentalidade de que você é pobre porque você quer. Você é pobre porque você não se esforçou o suficiente. Se você tivesse se esforçado o suficiente, você não seria pobre. Isso é discurso de coach, né? Isso é discurso social, a sociedade tem. Isso é discurso de igreja hoje em dia. Coach, Você é pobre porque você não se esforçou. Teoria da prosperidade, né? Pois é. E aí você está descansando e você está culpado, né? Pois é. Agora, não é possível que as pessoas não compreendam que existe uma estrutura social que facilita para uns e faz outros serem explorados. E isso é um fato histórico. Na nossa história isso é assim. Inclusive, eu acho muito interessante porque o livro Libélula, que virou peça de teatro que eu disse, toda a renda que eu ganhei com Libélula foi convertida em cestas básicas. Então, a conversa ela se iniciou um pouco antes desse trecho e vai posteriormente a isso, mas só nesse pequeno trecho a gente já consegue ter uma discussão bastante acalorada e interessante. A despeito de qualquer visamento político, né, que isso infelizmente vai ter que ser agregado aí ao papo, no meu entendimento, o fato é o seguinte: mesmo que você não queira aceitar o fato, que é muito comum na nossa sociedade hoje em dia. O que o Marcos estava tentando dizer ali, né, e se embate também ali nos comentários, é que você colocar na sociedade que todos nós somos iguais e todos nós temos as mesmas chances e todos nós, aquele papo realmente de coach mesmo, acorde cedo, poupe dinheiro, você consegue, faz com que a gente fique preso e gere uma culpa não na sociedade, não no sistema que está implantado, mas sim no indivíduo. Então, eu sou pobre porque eu sou pobre. Eu sou burro porque eu sou burro. Eu não tenho conhecimento porque eu não sou capaz. E isso é uma meia verdade apenas. Às vezes você é burro mesmo. Às vezes... lógico que eu estou brincando, mas assim... Às vezes o mundo... Às vezes não, isso é o fato. O mundo ele é muito mais complexo do que a gente consegue imaginar e entender. E é lógico que entre esse discurso, e é o que eles estão debatendo aí no Plugado Podcast, a meritocracia
no sentido social, é uma mentira. E é uma mentira. Por quê? O negro, a mulher, o deficiente, a criança, o idoso, eles não partem da mesma premissa do que um Chiquinho Scarpa, por exemplo. É igual? Não é igual. Existe um fator histórico, existe uma dívida histórica que é quase que irrecuperável. Então as políticas sociais, elas têm que ser tomadas a respeito disso, né? Cota, a favor, contra, é ruim, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Agora, o fato é, aqueles que realmente precisam de cotas raciais, por exemplo, os seus ancestrais e essas pessoas que precisam agora, é que seus ancestrais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, eles foram escravizados. Eles não tiveram chance quase de sobrevivência. Isso é a maior parcela da população. Os cachorrinhos decidiram entrar no debate também agora. Então, é inegável que a sociedade tem uma dívida histórica, né, com essas pessoas. A mulher tem a mesma proporção. Uma pessoa, ele dá o exemplo, uma pessoa obesa parte do pressuposto do outro que é mais magro. Nós somos diferentes e a sociedade impõe isso pra gente, que a gente seja diferente. Mas é óbvio, é lógico que a meritocracia interna e individual de eu sair do meu status quo, de eu querer ser alguém melhor, de eu querer evoluir, de eu querer realmente ser uma pessoa melhor ou ser rico, até financeiramente mesmo, ter posses, é plenamente possível. E você deve fazer isso sim. Eu não vou ter um discurso hipócrita de muitas pessoas que só vivem o socialismo e o comunismo até a segunda página, né? E está cheio de gente, né? Como falam os comunistas, os socialistas de iPhone. Agora, falando mal um pouco dessa coisa da esquerda, mas falando mal agora dessa coisa da direita para a gente ficar ali bem em cima do muro, não, mas bem equalitativo, porque existem coisas boas e ruins em todas as ideologias. E o capitalismo, ele tem uma coisa muito ruim, que é essa divisão social, esse distanciamento, onde pouquíssimos têm muito e muito tem pouquíssimos. E esses grandes, a via de regra, né, os milionários, os bilionários, eles estão ricos por conta da pobreza de milhões de pessoas. Não todos, mas a grande maioria. Se você pega, eu sou herdeiro. Por que seu avô tem posse? Por que seu tataravô tinha posse? Ele veio da onde? Então, essas perguntas, né? Elas geram uma polêmica realmente. Elas geram um desconforto. Por quê? Porque realmente são temas polêmicos e que vão no âmago da sociedade. E o que eu acho assim que realmente é uma coisa ruim é que nesse discurso da meritocracia, quando você não consegue, você se sente culpado. E você não pode simplesmente se sentir culpado em um ambiente em que a política, em que a sociedade, em que as condições econômicas, as condições climáticas, tudo em conjunto, como eu falei, o mundo é muito complexo, a vida é muito complexa para você pegar uma variável e jogar e falar, é isso, não consegui por conta disso. Não, existem muitos fatores, né? E eu nem estou colocando, vou entrar agora mais no assunto da espiritualidade, da religiosidade nesse aspecto. Veja que até agora eu falei de uma coisa mais realmente antropológica, uma coisa social. Existe esse desnível, não importa se você está no socialismo, no comunismo, no monarquismo, no capitalismo.
existiu e me preocupa que possa sempre existir, porque o ser humano é complicado. O ser humano é que consegue fazer a desgraça em qualquer sistema em que ele esteja inserido. Ou também fazer coisas boas. Existem pessoas maravilhosas que são socialistas. Existem pessoas maravilhosas que são capitalistas. Então, ao meu ver, o ista ou ismo daquilo ali ou daquilo acolá não é o que faz muita diferença, mas assim a empatia individual. A pessoa ela pode estar inserida no meio e fazer com que aquele meio seja um meio maravilhoso. Que aí entra esse discurso específico de Jesus, em que nesse evangelho, onde ele é posto à prova, né, que é o título dessa live, vem falar da meritocracia também. Na realidade, ali foi feito uma arapuca para Jesus, né? Os fariseus, os doutores da lei, eles tiveram uma ideia, como Jesus era uma pessoa pública e fazia os seus discursos de maneira pública também, para que todos pudessem ouvir. Os fariseus e os doutores da lei, que eram a igreja da época, eles falaram o seguinte, pensaram, né? Fizeram um estratagema, uma estratégia ali para realmente condenar Jesus. Eles falaram assim, ó, vamos colocar Jesus à prova falando o seguinte, se a gente tem que pagar um imposto ou não. Por quê? Porque se ele falar que a gente tem que pagar um imposto, os judeus vão ficar contra ele. Agora, se ele falar que não tem que pagar um imposto, os romanos vão ficar contra ele. Então não tem como Jesus escapar disso. Então, assim, às vezes a gente olha o evangelho e não consegue compreender as nuances. Então, a pergunta do fariseu para Jesus, se os judeus tinham que pagar imposto, era para realmente condenar Jesus à morte, ou pelos judeus ou pelos romanos. E Jesus fala, né? O fariseu pergunta para ele se eles deveriam pagar imposto, e Jesus fala, de quem que é? Me dá uma moeda. Aí o cara lá dá uma moeda para ele e ele fala, quem que tá nessa moeda aqui? Eles falam, César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí ele fica bem, ele sai daquela armadilha que prepararam para ele. Por quê? É exatamente essa separação que a gente tem que ter mesmo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a gente tem que dividir as coisas, nós estamos dentro de uma sociedade e nós temos cada um, a sua espiritualidade e a sua religiosidade. Então, você é incapaz de viver apenas na espiritualidade. Você é incapaz, não é recomendável que você viva apenas no mundo material, no mundo capitalista. Mas você precisa trabalhar, você precisa do dinheiro. Eu gosto de ter uma internet boa, eu gosto de ter um aconchego. Eu sou uma pessoa extremamente zero materialista, mas eu não posso ser hipócrita e falar que eu não gosto, de que eu não gostaria de andar numa Ferrari, numa Mercedes, embora eu não ligue tanto para isso. Mas eu gosto de ter conforto, eu quero ter uma internet boa, eu quero ter uma vida boa. Todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer ter facilidades. Está inserido na sociedade. Agora, o que é ruim é ter que estar dentro dessa sociedade à custa dos outros, à custa de sofrimento alheio. Então, isso é o que Jesus sempre falou nos seus discursos. Os judeus queriam um Messias, inclusive está ali em todo o Antigo Testamento, por isso que eles não consideram Jesus como Messias, porque o Messias ele vai tirar os judeus de toda a pobreza, inclusive. Existe um discurso muito grande, né? E a gente vê judeus muito ricos exatamente por conta disso. Existe essa coisa da materialidade, no sentido da prosperidade. E isso, de forma nenhuma, é uma coisa ruim. É bom. Mas as pessoas, às vezes, elas confundem as coisas. E estar dentro da sociedade, estar dentro desse sistema, eu não posso fugir do sistema capitalista. Mas o que eu posso ser como ser humano para ajudar o meu próximo,
para ser menos comercial, para ser uma pessoa mais empática. É isso que Jesus quer falar também nesse evangelho. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então dá ao capitalismo, ao socialismo o que é essa coisa mundana, mas retribua essa coisa espiritual. É isso que Jesus também vem dizer nesse evangelho e é pouco esclarecido isso também. Em muitos outros discursos de Jesus, ele fala a mesma coisa. O meu reino não é desse mundo. Eles queriam que Jesus libertasse os judeus da tirania romana, justíssimo que os judeus queriam isso, mas eles queriam a prosperidade naquele momento. E Jesus falava, meu reino não é deste mundo. Não é para isso que eu vim. Não é essa riqueza que eu quero dar para vocês. Então, a meritocracia na sociedade, como o Marcos Lacerda ele estava comentando e falando, não existe. E não existe mesmo. Porque as pessoas vão ter muito mais dificuldades se você modifica um elemento na vida dessa pessoa. Se ela nasceu na periferia, ela já vai ter muito mais dificuldade. Se ela é mulher, vai ter outras dificuldades. Se ela é obesa, se ela é negra, se ela é criança, se ela é idosa. Então, dentro da sociedade, como o Marcos estava falando, é muito complicado. Agora, de forma alguma, não existe meritocracia até a nível espiritual. Por quê? O seu caminho, a sua prosperidade, depende única e exclusivamente de você. Então, a gente precisa dividir esse pensamento. Então, existe ou não existe a meritocracia? Como diz um grande sábio, varia, dependendo do ponto de vista que você está. Então, o que você precisa realmente... Eu estou de olho no cronômetro aqui, porque tem que ser 20 minutos para eu conseguir gravar. E senão fica muito chato também, né? Você precisa manter esse equilíbrio, essa força, e não se sentir culpado ou escravo daquilo. Eu não consegui porque eu sou burro, porque eu acreditar em papo de coach, ou um papo de um padre, um pastor que vai falar para você, olha, tudo que você precisa é Deus e tudo que você pedir você vai se conscientizar, você vai realizar, e aí sempre tem, né? A paradinha do dízimo, enfim. Existem uma complexidade muito grande. E às vezes a gente não consegue compreender isso. Como eu disse, acho que a terceira vez já, a vida é muito complexa. O mundo é muito complexo. Então, as variáveis são quase que infinitas. Então, tenha em mente o seguinte, sempre na sua vida, as palavras, não que eu estou falando aqui, mas que Jesus nos deixou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vá, lute. A sua alegria e prosperidade depende única e exclusivamente de você, mas não se sinta culpado se você falhar. Levante, tente, e se não for dessa vez, haverá de ser uma próxima vez. Há pessoas que não vão conseguir, mas isso também faz parte de algo muito maior. E para encerrar, uma frase muito conhecida também aí dos para-choques de caminhões, mas que faz total sentido. Às vezes Deus ou o universo, ele te fecha uma porta, mas ele abre uma janela. E essa janela vai dar para um horizonte muito auspicioso e bonito. Deixem nos comentários o que vocês acham. Paz e bem a todos e até mais.